Bom dia, aqui é a Luana. E eu sou a Ana. Está no ar o Ecos da Antiguidade e na edição de hoje vamos até o coração do conhecimento da Antiguidade, a cidade de Alexandria. Foi lá que surgiu a famosa escola helenística, o símbolo do encontro entre culturas e da valorização do saber. Vamos conhecer a sua importância e dois de seus maiores gênios, Euclides, o pai da geometria, e Arquímedes, mestre da física e da engenharia. E para nos ajudar a entender melhor esses temas, temos nossa equipe de repórteres espalhada por vários pontos da história. Vamos começar com uma visita à grandiosa biblioteca de Alexandria com a nossa repórter Yasmin. Yasmin, tá na escuta? Bom dia, Ana. Bom dia, Luana. Estou aqui em Alexandria, no Egito, onde no século 13 a.C. surgiu um dos maiores centros de conhecimento da antiguidade. A cidade foi fundada por Alexandre o Grande, mas foi sob o governo de Ptolomeus que a famosa biblioteca de Alexandria floresceu. A escola helenística reunia filósofos, matemáticos, astrônomos e estudiosos de várias partes do mundo. Agora vamos ouvir um especialista que nos explicará melhor essa influência. Agora vamos falar sobre um dos maiores centros do saber, a Biblioteca de Alexandria. Para entendermos sua importância, iremos conversar com um dos maiores estudiosos da época. Doutor, qual era o papel da biblioteca na difusão do conhecimento? A Biblioteca de Alexandria era o coração intelectual do mundo. Reuníamos textos de diversas civilizações, gregos, egípcios, persas e indianos. Aqui foram desenvolvidas grandes descobertas, como o cálculo da circunferência da Terra. Incrível! E o que diferenciava a escola helenística das outras escolas filosóficas? A escola helenística foi um marco, porque reunia diversas correntes do pensamento. Tínhamos o estoicismo, o epicurismo e o ceticismo, cada um com sua visão sobre a vida e o conhecimento. Além disso, estudiosos como Euclides e Arquímedes fizeram descobertas revolucionárias nas ciências exatas. E como a Biblioteca de Alexandria contribuía para esse desenvolvimento? Ela era o maior repositor de conhecimento da época, reunindo milhares de manuscritos. Os estudiosos vinham de toda parte para estudar e trocar conhecimento aqui. E agora um assunto polêmico. A Biblioteca de Alexandria foi realmente destruída por Júlio César? Essa é uma questão que gera muito debate entre os historiadores. O que sabemos é que durante a Guerra Civil entre Júlio César e Pompeu, em 48 a.C., César ficou encurralado no porto de Alexandria. Para escapar, ele ordenou que seus soldados incendiassem os navios inimigos. E o fogo se espalhou? Exatamente. Há relatos que as chamas atingiram armazéns próximos, onde pergaminhos estavam estocados. Alguns historiadores acreditam que a biblioteca pode ter sido atingida desse incêndio, mas não há provas definitivas. Então não tenho certeza de que foi ele. Não completamente. A biblioteca pode ter sido destruída em fases diferentes, ao longo dos séculos. Outros culpam a invasão romana, o avanço dos cristãos no século IV e até a chegada dos árabes no século VII. Mas a verdade é que a perda desse conhecimento foi um dos maiores retrocessos da história. Definitivamente um mistério trágico. Mas uma coisa é certa. O impacto da escola helenística da Biblioteca de Alexandria foi gigantesco para o conhecimento humano. Imaginem só quanto conhecimento poderia ter sido preservado se ele tivesse sobrevivido. Muito obrigada, Gustavo. E agora eu volto com vocês no estúdio. Muito interessante saber sobre esse grande centro do conhecimento da antiguidade, mas triste de saber que ele foi destruído dessa forma. E agora, vamos acompanhar a entrevista que nosso repórter Gustavo fez com um grande estudioso da escola helenística. Ele nos contou sobre Euclides, um dos maiores gênios considerado o pai da geometria. Gustavo, é com você. Bom dia, Ana. Bom dia, Luana. Estamos diretamente da escola helenística e vamos falar um pouco sobre Euclides. Euclides foi um dos maiores matemáticos da antiguidade. Ele organizou todo o conhecimento geométrico da época em sua obra Os Elementos, usados por mais de 2000 anos. E o que tornava o trabalho dele tão especial? Ele não apenas estudava figuras geométricas, mas também desenvolveu uma lógica de demonstração, ou seja, provava tudo com base em definições e axiomas. Era um verdadeiro método científico. Incrível, né? Agora voltamos direto do estúdio. Incrível mesmo, Gustavo. E agora, vamos rapidinho para um comercial, mas já voltamos, hein? Não saiam daí. Atenção, estudiosos e filósofos. Tá cansado de carregar tábuas para tudo que é canto? E também tá cansado dos seus papiros esfarelando na sua mão? Temos uma inovação muito interessante para vocês. O papiro premium, ele é mais leve e, além do mais, ele não esfarela na sua mão. E com o papiro premium você pode anotar suas reflexões e seus trabalhos sem perder o que você escreveu.
Incrível, assim eu poderia anotar todas as minhas equações sem precisar entalhar em pedras. E tem mais, na compra de 2 você ganha um tinteiro exclusivo direto da Fenícia. Mas corra, é por tempo limitado, porque Júlio César está indo atacar a cidade, então corra! Voltamos com Ecos da Antiguidade. E agora vamos saber mais sobre outro gênio helenístico, Arquímedes, com o nosso repórter Thalisson. Thalisson, é com você. Se tem um nome que representa inovação na ciência antiga, esse nome é Arquímedes, matemático, físico e inventor. Ele nasceu em Siracusa, mas teve forte ligação com a escola helenística. Para mais detalhes, convidamos aqui um especialista no assunto. Yasmin, muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar sobre esse grande mestre da ciência antiga. Arquímedes nasceu longe de Alexandria, mas teve alguma relação com a cidade e sua famosa escola helenística, certo? Sim, embora ele tenha nascido na Siracusa, na Cilícia, acredita-se que passou um tempo estudando em Alexandria, onde teve contato com os conhecimentos desenvolvidos na escola helenística, especialmente na área da matemática. E quais foram as contribuições mais marcantes de Arquímedes para a ciência? São muitas. Ele é conhecido por aplicar a matemática prática. Formulou a lei da alavanca, estudou o centro da gravidade, desenvolveu máquinas de guerra, estimulou o valor do número de π e, claro, é famoso por descobrir o princípio da hidrostática, também chamada lei do empuxo, um verdadeiro gênio. A lei do empuxo é a história do Eureka, não é? Isso realmente aconteceu? Segundo a lenda, sim. Arquímedes teria percebido que, ao entrar em uma banheira, que a água se deslocava de acordo com o volume do seu corpo. Ele saiu correndo nu pelas ruas, gritando Eureka, que significa eu descobri. Essa descoberta foi fundamental para entender por que os objetos flutuam e afundam. E quanto ao lado teórico, ele também se destacou nesse aspecto? Com certeza, Arquímedes não era apenas um inventor. Ele usava suas invenções como forma de comprovar princípios científicos. Foi um dos primeiros a aplicar métodos próximos que hoje chamamos de método científico, fazendo experimentos, medições e análises sistemáticas. Muito interessante. Obrigado pelas informações. Arquímedes, com certeza, foi um pilar do conhecimento antigo. Sem dúvida, o que ele construiu, tanto em ideias quanto em inovações, influenciou a ciência por séculos. E com isso, voltamos para o estúdio. Muito interessante conhecer um pouco mais sobre esses grandes nomes de Alexandria. E por fim, vamos ver uma reportagem muito especial, A Vida em Alexandria. Nossa equipe de reportagem foi investigar como era o dia a dia em Alexandria, desde o movimento do porto até as ruas cheias de comércio e aprendizado. Acompanhem conosco. Quando falamos de Alexandria, pensamos logo na sua grandiosa biblioteca e nos grandes estudiosos da época. Mas como era a vida cotidiana na cidade? Como viviam os comerciantes, artesãos e estudantes que faziam parte desse centro cultural? Vamos agora a essa viagem no tempo para descobrir como era viver na capital intelectual do mundo antigo. Bem-vindos a Alexandria. Aqui, comerciantes, filósofos e viajantes se misturam em ruas movimentadas, onde diferentes culturas se encontram. O Porto de Alexandria é um dos mais importantes do mundo antigo, recebendo produtos da Grécia, Pérsia e até da Índia. Temos os melhores papiros para os estudiosos da biblioteca e especiarias exóticas para gente quem veio de terra longe. Mas Alexandria não era somente um comércio. A cidade também era um centro de conhecimento. Muitos jovens viajavam até aqui para estudar no museu e na biblioteca. Lembre-se, jovens, a busca pelo conhecimento nunca termina. Hoje estudamos Aristóteles, amanhã podemos descobrir algo novo. A cidade também tinha grandes templos, arenas para entretenimento e até banhos públicos, onde os cidadãos relaxavam e conversavam sobre política e ciência. Infelizmente, muito desse esplendor se perdeu com o tempo, mas durante séculos, Alexandria foi um verdadeiro farol para o mundo. E assim concluímos nossa viagem pela Alexandria helenística, um verdadeiro farol de conhecimento da antiguidade. Esperamos que tenham gostado e aprendido mais sobre esse período fascinante. Nos vemos na próxima edição do Ecos da Antiguidade. Obrigada pela atenção e um bom dia a todos.